Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Barulho inusitado. Meu nome é Flávio e estes fatos ocorreram no ano de 1993, quando eu tinha 25 anos e era um jovem pai de família. Eu morava com minha esposa no bairro do Rio Pequeno, na zona oeste da cidade de São Paulo. Naquela época, morávamos em um sobrado alugado do meu então chefe, o Sr. Luciano. O sobrado ficava na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao quartel de polícia do Butantã. A avenida, na época, já era super movimentada, passando carros o dia inteiro e durante a noite. A Avenida Corifeu de Azevedo Marques vai do Parque Continental, em Osasco, até a Avenida Vital Brasil, no Butantã. É bem grande e passa à frente de uma grande parte da Universidade de São Paulo, ou USP. O sobrado em que eu morava tinha sido reformado completamente, recentemente, e eu e minha esposa o tínhamos decorado impecavelmente. Era bem bonito de fora e ficava em uma esquina onde tem uma rua sem saída ao lado. Hoje é uma loja de peças de carros. O Sr. Luciano havia me alugado após uma reforma completa e nem sequer eu tinha contrato de aluguel escrito, dada a relação de confiança entre as partes e ao fato de ele ser meu chefe no departamento de contabilidade em uma metalúrgica na Rua Fábia, na Lapa. Eu havia, até, ajudado na pintura, durante as reformas, e a casa era bem bonita, com 2 pavimentos, 2 banheiros e 3 quartos. Eu havia pedido para ele me alugar o imóvel quando soube que os seus inquilinos iriam sair, depois de estropiar tudo que puderam. Sr. Luciano não gostava mesmo deles e dizia que eram arruaceiros e sujos, e não cuidavam de nada. Por isto a necessidade da reforma geral e ele não economizou para realizá-la. Quando conversei com ele, no escritório, sobre a possibilidade de ele me alugar o imóvel, ele me disse o seguinte: "O Flávio, se você quiser, depois da reforma pode ir morar lá. Fechamos um valor e estará tudo certo. Prefiro que seja você a estranhos. Porém, preciso ser-lhe honesto. Essa casa não é um bom local para viver. Eu morei lá quando eu a comprei. Meu filho era pequeno, mas ele teve uma doença grave ali. Além disto, nem eu e nem minha família fomos felizes lá. Quando surgiu uma oportunidade de eu comprar um apartamento na Vila Romana, não pensei 2 vezes e mudei-me de lá. E não volto. Não vou vender, mas não volto. Eu quero alugar mesmo. E não quero que meu filho, hoje casado, mora lá com a família dele. É bom que você saiba disto." Eu perguntei o que seria um não bom local. E ele continuou: "Eu comprei aquela casa ainda nova, mas sempre senti que ela era carregada de coisas ruins, por motivo que não sei explicar exatamente. Mas é ruim. E ainda para piorar, eu tive estes últimos inquilinos, que, até onde me consta, fizeram promiscuidades lá. Por isto, vou reformar tudo, pintar tudo, não quero nem lembrar que este pessoal morou no que é meu." E completou: "É um lugar em que será difícil alguém ser feliz. É a minha opinião. Mas se você não acreditou nisto, a casa é sua. Somente vamos acertar o valor do aluguel. E nem contrato escrito precisamos fazer." Sr. Luciano sempre foi um homem diferenciado. Ótima pessoa e profissional, que me ajudou muito na minha carreira. Somente cheguei aonde estou, sendo diretor financeiro,
porque comecei com ele naquela época, quando eu era ainda jovem. Pensei e conversei com minha esposa e resolvemos ignorar o fato e fomos morar lá, após decorarmos tudo impecavelmente. Colocamos mobília nova, tapetes, cortinas, tudo novo e bem bonito. Ficou ótimo. No total, morei nessa casa 4 anos. De 1991 até 1994, quando a devolvi para o Sr. Luciano. Não vou entrar em detalhes, mas uma vida organizada e boa, que eu tinha antes, quando morava com meus pais, foi por água abaixo naqueles 4 anos. Entrei tendo tudo e saí não tendo nada. E somente depois que eu saí de lá é que recuperei tudo novamente. Hoje, posso dizer que sou muito feliz. Morando lá, tivemos bons momentos, boas festas. Convidamos amigos e parentes, mas, no dia a dia, as coisas eram pesadas. Por exemplo, havia noites em que eu nem tinha coragem de descer as escadas para tomar um copo de água na cozinha. Sentia medo e tensão ao andar pela casa. Hoje moro em um apartamento próprio. Comparando, é completamente diferente. Todos andamos no escuro e não tem problema nenhum. A vida da família lá não era boa, para resumir as coisas. E, na verdade, hoje, olhando para aquela época, reconheço que o Sr. Luciano tinha total razão em dizer que o local não era bom. Não era mesmo. O acontecimento que vou relatar aconteceu em uma noite, em um dia de semana. Era por volta das 2 horas da manhã, mais ou menos. Estávamos dormindo os 3 no meu quarto, eu, minha esposa e meu filho, então pequeno. O nosso quarto ficava no pavimento de cima. Na janela, olhando para baixo, se via um pequeno corredor, onde havia uma edícula e um banheiro no canto, cuja parede já era da rua. Embaixo, quando se passava pela cozinha, à direita, havia a edícula e o banheiro de baixo no fundo, fazendo um L na parte de trás da construção. E nesta edícula havia uma porta de ferro, que saía no quintal, que era encostado à rua, já que a casa era de esquina. Nesta noite, estávamos dormindo no pavimento superior. De repente, escutamos alguém mexendo na porta da edícula abaixo, forçando a fechadura. E o fazia com força, mexendo, fazendo muito barulho, como se alguém tentasse entrar pela porta. O barulho nos acordou a todos. Estavam forçando a porta, tentando entrar em casa pelo portão dos fundos. Se conseguissem, estariam dentro de casa. Ficamos apavorados. Eu pedi à minha mulher ligar para a polícia imediatamente, antes que cortassem o fio do telefone que passava no corredor pelo lado de fora da casa. Naquela época, não existia celular ou internet. Só tinha mesmo o telefone fixo. Enquanto ela ligava para o 190, eu comecei a gritar pela janela, exatamente em cima da porta que estava sendo forçada, e saiam da porta da minha casa. Estou armado aqui e vou atirar em vocês. Conversa fiada, pois eu nunca tive arma dentro de casa e tampouco sei atirar. Olhando para baixo, lá do tal L, ao qual já me referi, não se via nada, porque, vendo-se de cima, estava sempre escuro e a luz somente poderia ser ligada dentro da edícula. Mas a última coisa que eu queria fazer seria descer até lá. E o barulho continuava, extremamente alto, punk, punk, punk. Era a fechadura sendo alucinadamente forçada lá embaixo. Ficamos apavorados quando tocou a campainha de casa. Abrimos a janela da frente, no outro lado era a polícia,
o senhor é o Flávio? Nos chamou. Respondi, mais que depressa, sim, sim, estão invadindo minha casa aqui na porta dos fundos. Estão tentando entrar. O policial me perguntou, podemos pular o muro para verificar? Respondi, claro. Rápido, por favor. Nisto, meu vizinho já havia acordado com todo o barulho daquilo. Já estava na porta, junto à viatura policial, enquanto os 3 guardas armados pulavam as grades e checavam todo o quintal. E então voltaram na parte da frente e disseram, Sr. Flávio, o senhor pode ficar sossegado. Quem estava forçando sua porta deve ter fugido, porque não tem ninguém no seu quintal. Então acendemos todas as luzes, descemos e abrimos a porta da frente. Fomos ao encontro dos policiais e do Alfredo, que estavam à frente da casa. Assinei, a pedido da polícia, um papel e apresentei meus documentos para registro da ocorrência, creio eu. O Alfredo então entrou em casa, dizendo-me que, se eu precisasse de alguma coisa, era só chamar. Acredito que ele, hoje, já tenha falecido, porquanto já era sexagenário naquela época. Boa pessoa. Fui com os policiais, pelo lado de fora, até a porta e não vimos realmente nada demais ali. A porta estava fechada e tudo certo. Minha esposa tinha acendido a luz pelo lado de dentro e tudo ficou bem iluminado do lado de fora do L. Então me despedi dos policiais agradecendo a rapidez deles. Então me disseram, vamos fazer ronda aqui até amanhecer. Caso ocorra alguma outra coisa, é só ligar, que chegaremos em poucos minutos. Boa noite, ao senhor e sua família. E foram embora. Fechei o portão da garagem e a porta da frente. E entrei em casa, aliviado. Pronto. Pensei. Escapamos de uma boa, graças a Deus. Se invadissem minha casa, o que eu iria fazer desarmado, com minha esposa e filho pequeno? Estaríamos fritos. Ainda bem que a porta aguentou bem e não conseguiram invadir. Então me dirigi à edícula, passando pela cozinha, pela parte de dentro desta vez, com todas as luzes acesas. Enquanto fazia, pedi a minha esposa e filho que subissem as escadas. O L era completamente interno e a casa tinha uma porta de ferro nos fundos e outra, de alumínio, e na frente. Cheguei à edícula e olhei a porta, desta vez por dentro, com todas as luzes acesas. Não havia nada. Assim como por fora. Nenhuma sujeira, nenhum sinal de tentativa de invasão. Nada. Muito estranho. Fiquei muito intrigado com isto. Com o barulho que ouvimos, deveriam ter quebrado alguma coisa na porta, uma maçaneta pelo menos, já que o barulho vinha dela. E que barulho forte! Que força deviam ter feito ali! Mas não havia nada. Então, calmamente, eu me aproximei da porta, coloquei minha mão da fechadura e mexi. Então não acreditei e a porta abriu na hora. Ela estava destrancada, e eu havia esquecido de fechá-la antes de ir dormir. Fiquei aterrorizado. O que tinha havido ali? Se fossem ladrões invadindo minha casa, teriam entrado imediatamente, pois a porta estava aberta. Nesta hora me caiu a ficha, como dizíamos na época. Não é possível que houvesse alguém ali. Ninguém pulou, nem nada. Se fossem ladrões, tinham ganhado de entrado sem mesmo precisar fazer qualquer barulho. Ou seja,
Foi algo extraordinário e inexplicável que aconteceu naquela noite naquela casa, com história de coisas pesadas e ruins. Sentei-me ofegante na cozinha, apavorado. O fato é que moramos naquela casa há mais alguns anos, com grandes problemas. Não fomos felizes ali, exatamente como o Sr. Luciano havia previsto. Quando eu devolvi a chave para ele e nos mudamos para uma casa pequena na Vila Leopoldina, tudo voltou ao normal. Passados tantos anos, meu filho já é homem feito, tenho outro filho, igualmente adulto. E estamos casados, eu e minha esposa, há 34 anos. Temos hoje 2 casas próprias, uma em São Paulo, outra na praia. Graças a Deus. Mas não graças àquela casa. Outro dia, passei por lá, na loja de peças que hoje existe no local, e, imediatamente, no balcão, senti o peso do lugar. Fim. Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal.